Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 19 de março de 2020, da playlist de 2020, e o título é Inegociável. É um texto até bem curtinho. Vamos lá. Nunca, jamais, em hipótese alguma, abra mão de seus valores para conquistar o que quer que seja. O prazer será apenas momentâneo, mas as consequências podem ser eternas, vitalícias. Não importa o quanto se pode ganhar, lucrar ou lacrar, nada compensa mais do que estar em equilíbrio moral e em paz com a própria consciência. O nosso céu ou inferno íntimos depende das nossas escolhas, e nós os enfrentaremos sozinhos. Ninguém merece a nossa derrocada moral, o abandono de nossos valores e princípios. Alguém que exija ou te induza a isso é uma pessoa a se temer, abusiva e tóxica. Mantenha distância, aguce seus sentidos e fique em estado de alerta máximo. Se alguém diz que te ama, mas tenta mudar sua essência, interferir em suas escolhas individuais, corra, fuja para bem longe, isso não é amor. Quem te ama aceita quem você verdadeiramente é. Ama seu lado anjo e aprende a conviver com seus demônios. Afinal, todos nós temos qualidades e defeitos, erramos e acertamos. Vivemos oscilando entre dúvidas, escolhas e caminhos a seguir. Nossos tropeços e algumas quedas nos treinam o equilíbrio. Os obstáculos nos trazem a sensação de superação a cada conquista. Os momentos de tormenta nos ensinam a apreciar cada minuto de paz. Somos feitos dos resultados das nossas experiências. Equívocos, conquistas, perdas, vitórias são a matéria-prima da construção de nossos valores e do nosso caráter. Nosso maior bem e, portanto, inegociável. Né? Então vamos lá. Seguindo a sincronicidade, né? Você vê um texto distante do outro, mas impressionante que essa semana foi assim uma sincronia doida entre um e outro. Porque justamente de estar tratando dessa coisa da nossa essência, dos nossos valores, nada é por acaso, né? Então talvez essa seja a mensagem que a gente tenha que reforçar, né? Nessa semana, nesse começo de mês aí, né? Um novo mês começando, logo, né? Vem aquele período das energias mais densas, né? Que é o carnaval. Então é importante que a gente justamente, eu acho que talvez justamente essa sincronicidade tenha vindo assim nesse momento, que é um momento que a gente tem que trabalhar muito o nosso foco, o nosso equilíbrio, para a gente não entrar justamente nessas energias de baixa densidade que a gente em breve vai estar aí, né, presenciando, e manter o foco no nosso crescimento espiritual, emocional, manter a nossa vibração num patamar positivo. Desequilíbrios acontecem, principalmente nesses momentos mais conturbados que a gente está vivendo, de muitos acontecimentos. Tem horas que acontecem coisas boas, tem horas que acontecem coisas que às vezes a gente, num primeiro momento, vê de uma forma negativa, fica aborrecido, fica chateado que certas coisas estão acontecendo. Mas, assim, eu vejo, né, uma linha ali se desenhando de coisas que a gente realmente esperava que fossem acontecer. E às vezes conversa, algumas pessoas às vezes mandam mensagem, conversa, porque isso está acontecendo, assim, né, vendo tudo o que está acontecendo só pelo lado negativo. E normalmente eu sempre falo, olha, tudo tem um lado positivo. As certas coisas que estão acontecendo, que parecem muito ruins, na verdade, elas estão servindo para trazer a verdade à tona. E então a gente muitas pessoas vão precisar passar por esse processo mais doloroso para conseguir enxergar. E normalmente, se a gente for observar, as pessoas que estão justamente passando pelas maiores dificuldades são as pessoas que precisam realmente acordar, as pessoas que deram causa a esse movimento, né?
que apoiaram certas coisas negativas, certas narrativas mentirosas, e agora elas estão colhendo as consequências daquilo que elas mesmas apoiaram, daquilo que elas mesmas plantaram. Se a gente observar, né, a gente vai ver isso acontecer. Porque, de uma certa forma, quem não plantou isso, e o Vital sempre fala, né, a cada um segundo suas obras, e ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Então, assim, quem veio fazendo um trabalho de honestidade, de cultivando bons valores e correndo atrás de cuidar da sua própria vida, de às vezes, por exemplo, trabalhando direitinho, trabalhando honestamente, fazendo o que tem que ser feito, cumprindo o seu papel, assumindo suas responsabilidades, não vai ter, não vai colher negatividade, porque a gente não plantou isso. Então, às vezes a gente observa certas situações, a gente fica chateado com coisas que a gente vê acontecendo, mas se a gente prestar atenção, muito mais coisas positivas estão acontecendo. E essas coisas ruins que a gente vê acontecendo estão servindo muito hoje para acordar para muita gente entender, né, os equívocos que cometeu, e ainda há tempo de corrigir a rota, né, de entrar num caminho mais certo, mais positivo, de modificar mesmo, né, a rota da própria vida, fazer novas escolhas. E, e é por isso que eu falo que a gente tem que se manter nesse momento assim muito firme nos nossos propósitos, no que a gente acredita, né? E manter a nossa, protegida a nossa essência, os nossos valores, não abrir mão mesmo. E quando eu falo aqui nesse texto, né, que isso é inegociável, porque a gente vê muitas relações aí que a gente fala, são relações tóxicas, de pessoas que acabam vivendo, mudando, né, o próprio comportamento, deixando de lado as coisas que acredita para caber no mundo de outras pessoas, para se adequar ao que os outros, ao que ela acha que os outros esperam dela, né? Por exemplo, você está numa relação que uma pessoa só critica, só põe defeito, alguma coisa ali está errada, porque quando alguém quer te mudar muito, se a pessoa quer te mudar muito, ou mesmo você quer mudar uma outra pessoa para se adequar ao que você acha que é o correto, na verdade, você está projetando suas expectativas naquela pessoa e você está criando um personagem. Então, você não gosta daquela pessoa, porque você não gosta do que ela é. Você gosta do que você desejaria, né? Do que a sua expectativa criou, né? Da sua perspectiva, na sua visão de mundo, seria o mais adequado. Então, toda vez que a gente está querendo mudar alguém, a gente deveria parar para pensar, então, será que essa relação está valendo a pena? Será que realmente o sentimento, eu não estou me iludindo com os sentimentos que eu acho que eu tenho com relação àquela pessoa? Porque, na verdade, você está querendo criar uma outra, pegar uma pessoa e criar uma outra. Então, aquela pessoa, a essência dela, não é algo que esteja na mesma sintonia que você. Por isso, essa tentativa de modificar, de transformar, né? É lógico que, assim, às vezes você convive com certas pessoas que você vê que estão trilhando um caminho não muito bom, ou se envolvendo com coisas que não são corretas, não são honestas. Você pode tentar auxiliar, né, conversar, dar um suporte, mas a escolha de se transformar é da pessoa. A gente não tem essa capacidade de modificar ninguém. As pessoas só mudam através de processos internos, através de escolhas próprias. Então, mesmo que seja uma pessoa que você goste, mas que está indo por um caminho errado, ela só vai se modificar quando ela fizer a escolha de se modificar. E se aquilo fizer sentido para ela também.
Então, por isso que em relacionamentos afetivos, por exemplo, que é algo que você pode escolher ficar na relação ou não. Então, porque algumas outras relações a gente está ali justamente enfrentando aquilo, muito provavelmente até para aprender, né? As relações familiares, principalmente, são escolas, né? A gente sempre está onde a gente tem que é colocado onde a gente tem aprendizados ali, arestas para parar, coisas para aprender. Mas algumas relações que são muito nocivas, que estão prejudicando a nossa caminhada, em alguns momentos a gente tem que perceber que chega o momento de ruptura, porque quando o outro não consegue caminhar na mesma sintonia que você e começa a travar o seu desenvolvimento, aí é uma questão de parar, pensar e ver se aquilo continua fazendo sentido ou se o que você tinha que aprender ali você já aprendeu e agora você tem que começar a caminhar com as próprias pernas, sozinho, sem usar ninguém de muleta, porque muitas vezes até o aprendizado é justamente tentar não tentar conviver com si próprio, né? Que é criar um sentimento de solitude, gostar da própria companhia, aprender a gostar de si próprio, porque aí isso harmoniza todas as outras relações que a gente acaba tendo, até inclusive as relações familiares. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue estar bem com as outras pessoas, porque a gente também consegue respeitar mais as escolhas alheias, entender, né, ter mais empatia com os outros, porque a gente passou pelo nosso processo e aí começa a entender que cada um tem o seu processo, né? Então, para que a gente consiga fazer essas reflexões e trilhar esse caminho, os nossos valores mais caros, a nossa essência, né, o que é mais verdadeiro nosso, é inegociável, a gente não pode abrir mão. Porque quando você abre mão da sua essência, você acaba perdendo uma parte do que você verdadeiramente é. E às vezes aceitando se encaixar em coisas que não são boas para você, porque não fazem sentido para a sua forma de enxergar o mundo, para a sua forma de querer viver a sua vida. E às vezes a gente acaba, por situações da vida da gente, abrindo mão desses valores e aceitando se encaixar e em coisas que não são o que a gente realmente acredita, no que a gente gostaria de trazer para a nossa vida. E esse é um trabalho, né, diário, né, da gente estar sempre fortalecendo os nossos, as nossas verdades, os nossos valores, aquilo em que a gente acredita e que a gente acha que é o certo para trilhar o nosso caminho, né? Dentro da verdade, dentro da bondade, do respeito, né? Dos alicerces, inclusive da transição, né? Da compaixão. E às vezes conviver com pessoas que não entendam esse tipo de sentimento ou que não deem importância a isso, tem uma visão mais materialista, tá? Até às vezes da vida. Não que o material não seja importante, a parte material é importante, a gente está num planeta em que o material é importante para a nossa sobrevivência, né? E não está errado a gente cuidar dessa parte da nossa vida também, mas desde que isso faça sentido para a gente, e não porque os outros estão dizendo, né? Até no texto anterior que eu falei, no texto falava sobre que às vezes as pessoas se deixam conduzir, né? Entram, né, na vibe dos outros aí e querem parecer o que não são. E aí eu falo dos estilistas, né? Que às vezes fazem aquelas modas que não tem, né? Não tem nada a ver, né? E parece até que eles estão assim se divertindo com a cara das pessoas que vão, né, nesses desfiles com aquelas roupas absurdas e que aplaude, acha lindo. E essa semana eu vi um vídeo de um rapaz que ele se vestiu
uma sacola de plástico, assim, uma touca tal, e entrou numa dessas passarelas ali de alta moda e começou a desfilar tal, e as pessoas tudo ali, né, admirando, até que o segurança foi e tirou ele, aí descobriram que era uma brincadeira, e para você ver como às vezes as pessoas, para se encaixar, né, no que os outros acham, acabam até fazendo papel aí, né, ridículo, porque isso, esse comportamento, esse rapaz fez isso justamente para expor, né, a hipocrisia daquelas pessoas lá, que aceitam qualquer coisa só porque vem de alguém que tem um nome mais, que é famoso e não sei o quê, entendeu? Então, isso foi foi engraçado justamente porque mostra o quanto as pessoas se deixam manipular, se deixam ludibriar, né? Por esses modismos, por pessoas que simplesmente os manipulam e eles às vezes nem percebem, né? E ainda se acham, né? Pessoas intelectuais, pessoas que sabem de tudo, que estão nos melhores meios. Então, tem muita enganação e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, observar muito, refletir e principalmente ouvir o nosso interior para saber o que ressoa com a gente e o que não ressoa, e seguir o nosso coração, a nossa bússola e o nosso melhor guia, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.